Olá, alunos! Eu sou a professora Marília Ronsen e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos de hoje são praticar os conhecimentos sobre propriedades gerais da matéria, conceituar massa, definir volume, compreender impenetrabilidade, reconhecer a inércia, aprender sobre elasticidade, entender a divisibilidade, compreender a indestrutibilidade, entender a descontinuidade e aprender sobre compressibilidade. Vamos lá, então? Olha só, então massa é a quantidade de matéria e nós usamos então para falar da massa de uma maneira mais cotidiana, quilogramas e gramas. Falando então sobre volume, que é o espaço que a matéria ocupa, e aí as unidades de volume são centímetros cúbicos, ml e litros. Não confunda a massa com peso, ok? Peso é a relação da gravidade do lugar onde a massa se encontra e ela vem através de um cálculo que é P igual a M vezes G. Ok? A massa é a quantidade de matéria e o peso é a força que tem a ver com a gravidade. Então, quando a gente sobe na balança, a gente está verificando ali a nossa massa, pois os ponteiros lá apontam quilogramas. Se a gente estivesse falando de peso, precisava então falar de Newton, que é a unidade para peso. Ok? E o volume é o espaço que a matéria ocupa dentro das 3 dimensões que a gente tem que calcular. Então, por isso, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ml ou litro representam as unidades do volume, que é o espaço que a matéria ocupa do ambiente. Falando então sobre elasticidade, é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou a comprime. Então, temos objetos e substâncias que são mais elásticas e outras menos elásticas, têm mais facilidade de esticar e comprimir do que outras. E a compressibilidade, ao aplicarmos uma força que exerce uma pressão sobre a matéria, é possível reduzir o seu volume. Conseguimos observar bem a compressibilidade quando a gente faz aquela brincadeira com a seringa cheia de ar, e aí a gente tampa a pontinha da seringa, aperta o êmbolo e comprime o ar que está lá dentro, a gente consegue observar a compressibilidade do ar atmosférico que está dentro da seringa. Olhando assim, a impressão que dá é que a seringa está vazia, mas fazendo esse movimento a gente sente a pressão, que a compressão do ar causa ali dentro, e a gente não consegue empurrar o êmbolo até o final da seringa. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Então, a gente sabe que a gente pode dividir e porcionar a matéria em pedaços bem pequenininhos e continua sendo a mesma matéria, ok? Só vai ter uma diferença nessa divisibilidade se eu estiver falando dos átomos e, de maneira teórica, se eu pudesse separar os prótons, nêutrons e os elétrons, aí eu estaria dividindo a matéria de uma forma completamente diferente. Macroscopicamente falando, eu posso cortar o meu morango em pedacinhos pequenininhos e ainda assim eu tenho morango em cada um daqueles pedacinhos. Impenetrabilidade. 2 porções de matéria não podem ocupar ao mesmo tempo lugar no espaço, certo? Então, aqui no nosso desenho a gente representa a impenetrabilidade dessa forma. Se eu tenho uma banheira bem cheia de água até a borda e eu entro dentro dessa banheira, eu coloco um objeto lá, a água vai para fora. Porque eu, ou o objeto dentro da banheira, vou estar ocupando o espaço que antes a água estava ocupando. Então, a impenetrabilidade nos fala disso, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, correto? A inércia. Uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso, seja de movimento, a não ser que uma força externa a influencie. Então, a inércia faz parte das leis do Newton, que tem a ver com o movimento na física clássica, e essa imagem representa isso. Então, está todo mundo dentro do ônibus andando, o ônibus está indo para frente, o motorista freia e as pessoas continuam o movimento, ou seja, elas mantêm o movimento delas, que era de ir para frente, só cessa o movimento, ou seja, a gente para a inércia quando uma força externa influencia, que nesse caso é o freio, o apertar do pedal do freio lá do motorista. Então, a inércia, uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja o estado de repouso, seja o estado de movimento. Vamos falar sobre a descontinuidade. A matéria é composta de espaços invisíveis a olho nu. Então, por mais que todos os objetos que estão ao nosso redor, todas as substâncias do nosso dia a dia, tenham uma aparência maciça e contínua, na verdade, ela é descontínua.
atomicamente falando, a gente tem mais espaço vazio entre os átomos do que espaço ocupado por matéria. Você já deve ter ouvido falar alguma vez que a gente tem a matéria lá nos átomos dentro do núcleo e em volta temos os elétrons e um espaço grande vazio. É através da interação dos elétrons que as substâncias podem se transformar em outros compostos, que os elementos se combinam para formar as múltiplas substâncias que existem. Então, a nossa matéria ela é descontínua. Apesar de, a olho nu, não parecer, ela é cheia de espaços vazios e é esse espaço que possibilita o movimento dos elétrons, das matérias todas ali e possibilita o surgimento de substâncias muito diversificadas. Indestrutibilidade. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Então, desde que o Big Bang aconteceu, que é a teoria que nos conta a origem do universo e da matéria, a partir desse momento, quando o átomo primordial surgiu lá na explosão do Big Bang, a matéria vem se transformando. Então, a gente não cria matéria, ela se transforma nas múltiplas formas que a gente tem, substâncias e objetos do nosso dia a dia. Então, a gente não destrói a matéria. Já diria o Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a matéria está em constante transformação e não pode ser destruída. Tendo dito isso, vamos fazer atividades sobre esses assuntos, ok? Identifique quais das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Quero saber a resposta de vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, identifique quais das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Então, a resposta, letra C, combustibilidade. Por quê? Alguns objetos e algumas substâncias têm a capacidade de entrar em combustão. Não são todas. Então, como é específico de alguns objetos e de algumas substâncias, dizemos então que a combustibilidade é uma propriedade específica da matéria. Já a letra A, indestrutibilidade, é uma propriedade geral. A matéria como um todo não pode ser destruída. A extensão, ou seja, o espaço em duas dimensões que a matéria ocupa, toda ela vai ter extensão. E a divisibilidade, a matéria sim pode ser dividida e continuar sendo matéria, isso é geral para todos. Então a única que não é uma propriedade geral, letra C, combustibilidade. Ok? Vamos para mais uma atividade? 2. São propriedades gerais da matéria. Agora temos as opções, eu quero saber quais delas são propriedades gerais da matéria. Então, atividade 2, são propriedades gerais da matéria. Elasticidade, inércia e divisibilidade. Então, essas três são propriedades gerais da matéria. A matéria vai ter ou não
elasticidade, algumas têm muita, outras têm pouca, mas toda a matéria tem. Inércia, que é a situação que a gente fala lá, que vem das leis do Newton, que a matéria tende a continuar o seu movimento, seja repouso ou movimento, e só vai ser parado ou modificado por uma ação externa, acontece com qualquer tipo de matéria. E divisibilidade, posso porcionar minha matéria em porções bem pequenininhas e continuo tendo a mesma matéria, claro, em pedaços menores. Isso é geral para toda a matéria e a resposta da atividade 2, então, letra C. Vamos para a atividade 3? Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria, denominada de... Temos as opções? Agora é com vocês. Olha só, atividade 3 fala o seguinte: você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria, denominada inércia, letra B. Então, inércia é a tendência que toda matéria, toda massa tem de continuar a sua situação, seja ela de movimento ou seja ela de repouso, e só vai ser modificada a partir de uma força externa que vai ser aplicada a essa matéria. Quando eu falo de densidade, estou falando da relação entre a massa e o volume, certo? Quando eu falo de impenetrabilidade, estou falando da história de que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? Quando eu falo de volume, estou falando da extensão tridimensional, ou seja, do espaço que a matéria ocupa. E quando eu falo de elasticidade, da capacidade de esticar e comprimir que os objetos e substâncias têm. Algumas têm muita, outras não têm nenhuma e são propriedades aí gerais da matéria, exceto a densidade, que é uma propriedade específica. A resposta à atividade 3, então, inércia, que vai acontecer na história ali do ônibus que está em movimento. Todo mundo sentado, o motorista freia e você continua o movimento para frente, correto? Vamos para a atividade 4? A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, denominamos de... Temos as opções? Agora é com vocês. Olha só, atividade 4 diz o seguinte: a propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar de espaço ao mesmo tempo, denominamos de impenetrabilidade, certo? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É o que acontece lá na história da bacia da água. Se você tem um balde bem cheio de água e você coloca dentro dele um objeto, a água vai
para fora. A quantidade de água que foi para fora corresponde ao volume que aquele objeto que você colocou dentro dela está ali representado, então, pela água que foi para fora. Isso vai acontecer, é claro, se você colocar dentro do balde com água um objeto que tem uma densidade maior do que a da água e que ele afunde. Se o objeto tem uma densidade menor, ele vai ficar lá boiando bem bonitinho na superfície, não vai estar ocupando o espaço, então, de nenhuma água, e aí não vamos ter água para o lado de fora, certo? Então, para funcionar, temos que prestar atenção na densidade do objeto que eu vou estar colocando lá dentro, e aí sim eu consigo provar dessa forma, colocando o objeto dentro do balde, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vamos para a atividade 5? Assinale a alternativa incorreta. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Olha só, na atividade 5 ele fala o seguinte, assinale a alternativa incorreta. E aí a letra A está incorreta. A massa é uma propriedade específica da matéria. Não, a massa é uma propriedade geral. Todo que é tipo de substância, elemento, objeto tem matéria. Na letra B ele fala, a divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Correto, toda a matéria pode ser dividida em porções menores e continua sendo matéria. Letra C. Nos gases, forma e volume são variáveis. Isso é verdadeiro. Quando eu tenho um gás, a gente diz que ele ocupa todo o espaço onde ele está. Se tem um gás dentro de um balão, ele está ocupando o espaço lá do balão. Uma vez que o balão estoura, esse gás que está lá dentro ele vai ocupar todo o espaço da sala onde você está com aquele balão, ou do mundo todo, se você estiver com o seu balão ao ar livre e ele estoura. Letra D. Nos sólidos, forma e volume são constantes. Verdadeiro. É por isso que na forma sólida eu consigo moldar as substâncias ou os objetos e eles se mantêm. Eu vou lá, coloco a água na minha forminha de gelo, ele congela, eu tiro o meu bloquinho de dentro da forminha e ele se mantém como bloquinho, só vai se modificar, é claro, se a temperatura aumentar. Eu derreto o ouro, faço um anel e esse anel continua com o seu formato ali para todo sempre. Só vai se modificar se ele for derretido novamente. Então, os sólidos, ele mantém a sua forma e o volume constante, diferente dos gases, que estão condicionados ao recipiente que os contém. Na letra E, extensão é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. Quando eu falo extensão, estou considerando duas dimensões, e aí estou falando, então, do espaço que ocupa a matéria, ok? Então, resposta da atividade 5, alternativa incorreta. Letra A, massa é uma propriedade específica da matéria, é uma propriedade geral, toda a matéria tem massa. Vamos para mais uma atividade agora? Associe corretamente os termos da esquerda com as frases da direita. Então, de alguma forma, quero ligar aí os termos com as definições, quero saber a resposta de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, número 1, então, o primeiro termo é massa. E aí, massa corresponde, então, à letra C, medida da inércia e da quantidade de matéria. Ou seja, a inércia ela vai ser diferenciada, se eu tenho mais massa ou menos massa, vou ter uma resposta diferente da inércia e ela é a quantidade de matéria. Então, 1, letra C. Na 2, extensão. Corresponde à letra F. A matéria ocupa lugar no espaço. Então, a extensão é o espaço que a matéria ocupa. 2F. Na 3, impenetrabilidade. Letra A. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, 3, letra A. 4, compressibilidade. Letra D. Diminuição do volume sobre a ação de uma força. Então, a definição de compressibilidade é diminuição do volume pela ação de uma força. Na 5, o termo é elasticidade. E a definição é a letra E. Retorno ao volume e à forma inicial quando cessa a compressão. Ou seja, esticar e comprimir, ter essa capacidade é elasticidade. 5, letra E. E a 6, divisibilidade. Letra B, possibilidade de divisão em partes menores. Então, o termo 6 corresponde à definição B. E a sequência fica assim: 1C, 2F, 3A, 4D, 5E e 6B. Essa é a sequência da correspondência aí da coluna 1 com a coluna 2. Certo? Na aula de hoje, então, nós estudamos propriedades gerais da matéria: massa, volume, impenetrabilidade, inércia, elasticidade, divisibilidade, indestrutibilidade, descontinuidade e compressibilidade. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.